Olá, tudo bem com você? Não lhe interessa. E hoje vamos desvendar um dos sistemas mais fundamentais da internet, que parece um herói diferente, um príncipe do Egito, da África do Sul, e trabalha incansavelmente toda vez que você clica em um link ou digita o endereço de um site. Estou falando do Domain Name System, ou Sistema de Nomes de Domínio em nossa língua mãe, também conhecido como DNS. Já parou para pensar como ao digitar google.com em seu navegador, você magicamente chega ao site dos caras e não a outro lugar? Como o seu computador sabe o caminho a seguir neste vasto labirinto digital? Não sei te dizer. Pois é, meu pequeno ignorante, a resposta está justamente neste menino, que foi criado nos primórdios da internet para atuar como um GPS, fornecendo as rotas que precisa para chegar a seu destino. Mas nem tudo são flores e ele carrega consigo um pecado original, que tem implicações diretas na sua privacidade e segurança. Então se liga nas ideias do coach que vamos entender o que ele é, como funciona, por que a forma como opera por padrão pode expor seus hábitos de navegação e onde soluções modernas como DNS criptografados podem ou não contribuir para a proteção de suas baguncinhas digitais. Diferente de humanos como você ou pombos como eu, é necessário ter ciência que computadores e servidores não se comunicam na internet através de nomes. Em contrapartida, eles usam endereços IP, que são uma série de números. O problema é que a maioria das pessoas tem dificuldade para decorar esse tipo de informação. E convenhamos, é muito mais fácil se lembrar de google.com do que 142.251.133.110. Para ajudar nesta briga, o DNS atua como um tradutor universal da web. Sua função é converter os nomes de domínio que digitamos em endereços IPs que as máquinas entendem para que a conexão possa ser estabelecida. Deixe-me ligar o modo lúdico para facilitar seu entendimento. Pense nele como uma central telefônica com a lista de todos os seus contatos. E digamos que queira ligar para um amigo. Você sabe o nome dele, mas para fazer a chamada é necessário informar seu número de telefone. Então vai até a central para encontrar o número correspondente ao nome dele e com isto em mãos, você pode finalmente fazer a ligação. Na maioria dos casos, quem intermedia essa tradução é seu provedor de serviços de internet, também conhecido como ISP, que é a empresa que te fornece dados móveis ou internet banda larga, onde seus equipamentos são configurados para usar seus servidores DNS por padrão. Só que este serviço foi concebido em uma era mais pura da internet, onde a privacidade não era uma preocupação central e, por padrão, a maioria de suas consultas são feitas em texto claro. Imagine que toda vez que quisesse saber o número do telefone de alguém, em vez de fazer uma consulta em um catálogo privado, você enviasse uma carta aberta para a central telefônica com a pergunta: qual é o número do José Ruela? Onde praticamente todo mundo que tivesse contato com ela seria capaz de ler seu conteúdo. Isto significa que ao usar um DNS tradicional, na maioria dos cenários seu ISP conseguirá ver todos os sites que tenta acessar, pois as consultas passarão por ele. Sem contar que quando está em redes desconhecidas ou inseguras como um Wi-Fi público, alguém mal intencionado e com as ferramentas certas também será capaz de espionar e ver o que está acessando. E as consequências dessa falta de privacidade podem ser muito graves. Se liga, um atacante poderia interceptar sua consulta e fornecer um IP malicioso como resposta, te levando para um site falso para roubar suas senhas ou dados bancários. Seu ISP pode criar um perfil detalhado sobre você, com os sites de notícias que lê, as lojas que visita, os serviços que usa e assim por diante. Estas informações são muito valiosas e podem ser vendidas de forma agregada para empresas de publicidade ou entregues para o Leviatã. Dá até um arrepio, cê é louco.
A forma mais comum de governos e empresas bloquearem acesso a conteúdo é exigindo que ISPs configurem seus servidores DNS para não responderem consultas destinadas a certos domínios ou te redirecionarem para uma outra página impedindo que acesse o conteúdo original. Para resolver estes problemas, surgiram os protocolos criptografados. A ideia é simples: em vez de enviar suas consultas via texto claro, elas trafegam criptografadas. É como colocar a carta dentro de um envelope lacrado e seguro antes de enviá-la para a central telefônica que usamos na analogia anterior. As opções mais comuns da atualidade são o DNS Crypt, que é um dos pioneiros neste segmento. Apesar de ser um passo importante, não foi formalmente padronizado pela IETF, que é a organização que define os padrões da internet, e isto limitou sua adoção em larga escala. Embora ainda seja utilizado por entusiastas e ferramentas especializadas como o DNS Crypt Proxy, ele está sendo substituído por outras soluções, como o DNS over TLS ou DOT. Este, por sua vez, cria um canal seguro e dedicado para consultas usando o protocolo TLS, que é o mesmo que protege conexões HTTPS, operando em uma porta específica, a 853, que o torna seguro. Entretanto, é relativamente fácil de ser identificado e bloqueado por firewalls mais restritivos. Temos também o DNS over HTTPS, ou DOH, que é o mais popular nos dias de hoje, atuando de maneira mais sorrateira. Suas consultas são camufladas como tráfego HTTPS e enviadas pela mesma porta, a 443, que é usada massivamente para navegação segura na internet. Isso torna muito mais difícil diferenciar suas consultas DNS do seu tráfego web comum, dificultando seu bloqueio. O benefício imediato desta parada é que, ao usar um provedor que use DOH ou DOT, evitará que seu ISP ou bisbilhoteiros em sua rede local espione quais sites está tentando acessar. Mas não existe bala de prata. Tem muito inocente por aí com uma falsa sensação de segurança ao usar este tipo de proteção. É claro que usar um DNS criptografado é um passo importante para elevar sua privacidade, porém, está longe de ser uma solução para anonimato. Deixe-me te apresentar algumas de suas limitações. Vamos lá. Seu ISP não enxergará mais suas consultas, porém, o provedor que escolher ainda as verá. Portanto, é necessário que analise e confie em sua política de privacidade. Depois que obtém o IP do site que deseja acessar de forma privada, seu computador se conectará diretamente a ele via rede e seu ISP terá o registro desta conexão. Ele até pode não saber o que fez por lá, mas saberá que se conectou a um servidor com um IP específico e poderá inferir qual site visitou. Mesmo que sua conexão seja HTTPS e a consulta seja criptografada, existe a possibilidade de vazamento de dados através de uma parada chamada Server Name Indication, ou SNI. Deixe-me ligar o modo lúdico novamente. Imagine que pegou o endereço de um grande prédio comercial de forma privada, e ao chegar na recepção, você precisará preencher um formulário informando qual escritório deseja ir para te liberarem o acesso. O SNI seria o formulário que preencheu. Ele é um campo geralmente não criptografado que consta no início de sua conexão HTTPS, informando ao servidor o nome do site específico que deseja acessar naquele IP. O que ferra é que seu ISP pode ver essa informação e saber qual destino está visitando, anulando em partes o benefício de privacidade de um DNS criptografado. Tecnologias como o Encrypted Client Hello foram criadas para mitigar esta parada. Seu objetivo é tentar criptografar essa parte também. Alguns navegadores já começaram a adotar, mas ainda não está amplamente implementado. E além da criptografia, destaco mais algumas tecnologias interessantes que aprimoram este serviço. São elas: o DNSSEC, que não necessariamente está relacionado à privacidade, mas à segurança e autenticidade. Ele garante que as respostas para as consultas que faz seja legítima e não foi adulterada no caminho. É como receber um documento assinado com firma reconhecida
reconhecida em cartório, garantindo que a informação que está com você pertence de fato à pessoa que procurava e não a um golpista. Isto é essencial contra ataques de envenenamento de DNS. O Keyname Minimization é um complemento de privacidade onde o servidor responsável por fazer as consultas atua de forma mais discreta. Em vez de sair perguntando o nome completo do site para todos os servidores em seus processos de buscas, ele solicita apenas o mínimo necessário para encontrar o que precisa. Seria algo mais ou menos assim. Em vez de gritar para todo mundo na Praça da Sé, no centro de São Paulo, onde fica a casa do José das Couves na Rua das Casas, número 2469, na cidade de Oz, você primeiro perguntaria onde fica a cidade de Oz. E ao chegar em Oz, perguntaria para um grupo menor de pessoas onde fica a Rua das Casas e assim por diante, sempre tomando cuidado para revelar o mínimo de informações possíveis em cada pergunta. Para finalizar esta sessão, temos o eDNS Client Subnet, que é um método que permite que o DNS informe ao destino apenas uma parte de sua localização para tentar te direcionar para um servidor de conteúdo que esteja fisicamente mais próximo a você. Seu objetivo é acelerar o carregamento de vídeos e sites. Porém, como dito há pouco, isto revelará segmentos de dados sobre sua localização para o servidor do site que acessar, indo na contramão dos esforços para manter sua privacidade. Provedores de DNS focados em privacidade geralmente desativam o ECS por padrão ou o anonimizam enviando uma localização aproximada em vez da sua real. De qualquer forma, é importante ter ciência deste tipo de serviço e fazer concessões em sua estratégia de proteção e navegação, encontrando um equilíbrio entre privacidade e velocidade, pois tudo tem um custo. O esquema é verificar se o serviço que escolheu lida com este recurso de forma responsável. Mano, então pra que usar um DNS criptografado se não vou ficar anônimo? Então, meu pequeno dicotômico, para a maioria das pessoas, usar este serviço de um provedor confiável pode ser um grande reforço para sua estratégia de defesa digital, desde que entenda suas limitações. Seu principal benefício é a proteção de suas consultas da vigilância e monetização do seu ISP, além de zoiões de plantão em redes inseguras. Ele é indicado para quem valoriza sua privacidade e não quer que terceiros cataloguem e vendam seus hábitos de navegação ou, pior, entreguem para o Leviatã. Sem contar que ele também poderá te ajudar a contornar bloqueios de sites baseados nesta tecnologia. Existem serviços que oferecem filtragens de segurança bloqueando sites de malware e phishing, ou filtros de conteúdo como o AdGuard, que bloqueia anúncios e outras cositas más. Só que isto é tema para um vídeo dedicado, então aguardem e confiem. Entretanto, ele não te fornecerá anonimato. Para isto, existem soluções mais robustas como a Redditor. Sugiro que maratone a playlist e fique na moita aqui no canal para entender melhor todo este rolê. Ela estará na descrição para facilitar seu corre. Glória! Para contornar censura robusta ou se proteger de forma abrangente em nível de rede, uma das ferramentas mais indicadas é uma VPN confiável e de boa reputação. As melhores soluções cuidam de suas consultas DNS de forma segura e privada dentro de seu túnel criptografado. A Redditor também pode ser uma alternativa para este cenário. Para concluir, o DNS é sem dúvida um dos pilares da internet como a conhecemos. Entender seu funcionamento é fundamental para qualquer um que se preocupe com sua privacidade digital. Vamos recapitular. Este serviço é como uma central telefônica com os contatos de toda a internet que traduz nomes de sites em endereços IPs. As consultas feitas em um servidor tradicional são como uma carta aberta que viaja insegura e visível para seu ISP e qualquer um que tiver acesso a ela. Um DNS criptografado coloca essa carta em um envelope seguro e lacrado, protegendo suas consultas do seu ISP, o que é um grande avanço. No entanto, ele não é uma solução de anonimato e possui limitações importantes, que podem viabilizar o vazamento de informações via IP ou SNI. A escolha de um provedor confiável e com uma política de privacidade clara para este tipo de serviço é um requisito mandatório, mas lembre-se que ele deve ser parte de uma estratégia de privacidade bem mais ampla, que deve incluir uma VPN, o Tor Browser, um sistema operacional focado em privacidade como o Tails e, por último, mas não menos
menos importante, não seja um tremendo vacilão ou vacilona. Não consegue, né? Chegamos ao final, obrigado por ficar até aqui, espero que este vídeo tenha sido útil para você e se foi, não esqueça do like, de se inscrever aqui e compartilhar com amigos e familiares. Se quer ajudar este velho pombo comprar alpiste para as crianças, considere se tornar membro deste humilde canal. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo ou no link da descrição. Isto vai me ajudar muito nesta barra que é criar para você. E se é por falta de adeus, um beijo para você e para quem for da sua família. Até um outro dia. Monero, me escondi de todos com o Monero. Te ferrei, se lascou. Eu deitei com o Monero. Song Ling Blade Ning Xin Xung Kong Fling Kong Fling Shung No Shu Fly Shu Fling Shu Flazing